Olá, o meu nome é Maria Eduarda Pereira de Souza, eu sou aluna do terceiro ano de Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado O Diário de Bordo na Formação de Professores, Experiência no PIBID de Ciências Biológicas, UEMP-CLN. Como autores do trabalho, temos eu, Kathleen Bianchi Camargo, João Antônio da Silva e Maria Clara Monge Martinhão. Como orientadora, temos a professora Carla Gomes de Araújo. O PIBID é um programa que fomenta a iniciação à docência por parte dos alunos do ensino superior matriculados em cursos de licenciatura. Esse programa permite que esses alunos adquiram experiência em sala de aula durante a graduação. Durante a pandemia do Covid-19, os alunos da rede básica de ensino precisaram se adaptar ao ensino remoto, e os alunos integrantes do projeto PIBID puderam analisar e acompanhar esse processo de adaptação. É necessário que professores e alunos tenham uma plena compreensão sobre a Covid-19 para que os mesmos possam desenvolver e aplicar protocolos de segurança em sala de aula durante a pandemia. Uma forma muito eficaz de abordar esse assunto com os alunos é desenvolver correlação entre os temas trabalhados naturalmente em sala de aula com o Covid-19. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a de observação e análise de aulas remotas do ensino básico de colégios do município de Bandeirantes, Paraná, durante a pandemia. Em seguida, foi feita a elaboração de diários de bordo, contendo as atividades e conteúdos que foram trabalhados durante as aulas observadas. E, por fim, houve a análise da presença ou ausência da correlação dos temas aplicados em sala com a pandemia do Covid-19. A metodologia. Inicialmente, houve a divisão dos alunos integrantes do PIBID em grupos. Cada grupo ficou com uma quantia diferente de alunos. Em seguida, houve a distribuição das séries a serem acompanhadas por cada grupo. O nosso grupo ficou responsável por observar as aulas do sétimo ano. Os estagiários do programa PIBID fizeram a observação das aulas via Google Meet, visto que todas essas aulas foram feitas remotamente. O procedimento foi de observação das aulas semanais e, logo em seguida, a elaboração dos diários de bordo pelos alunos pibidianos. Em seguida, foi feita a análise dos temas trabalhados e se eles tinham sido correlacionados pela professora responsável pelo sétimo ano com a pandemia do Covid ou não. Se esses temas não tivessem sido correlacionados com a pandemia, essa correlação era sugerida pelos alunos autores deste trabalho. Como aqui a gente pode ver uma tabela onde a gente consegue analisar o conteúdo passado em cada aula pela professora responsável pelo sétimo ano, se houve correlação com a pandemia ou não, e uma sugestão de abordagem que foi feita pelos alunos do PIBID, caso essa correlação não tivesse sido feita em sala de aula pela professora. Aqui, inicialmente, na primeira aula, como conteúdo, como tema de aula, a gente teve a germinação de sementes. Não foi feita a correlação com a pandemia. Como sugestão de abordagem, a gente pode observar os pequenos produtores de legumes e hortaliças que, durante a pandemia, foram diretamente afetados por não conseguirem comprar mudas que vinham de outras cidades devido à instalação de barreiras sanitárias nas estradas por conta da pandemia. Então, esses pequenos produtores sentiram a necessidade de aprender sobre germinação de sementes para produzir as suas próprias mudas e não depender mais de mudas de outras cidades. Na segunda aula, o tema foram poríferos, e também não houve a correlação com a pandemia. A sugestão de abordagem foi a de que os poríferos, eles produzem substâncias que são utilizadas na fabricação de remédios contra o HIV e também produzem outros componentes de importância medicinal, que são úteis contra o H1N1 e também têm potencial anticancerígeno, trazendo assim uma relação entre a pandemia e o tema trabalhado em sala de aula. Na terceira aula, o nosso tema foi quinidários, e também não houve a correlação com a pandemia. A sugestão de abordagem foi tratando do branqueamento em massa de corais.
Esse branqueamento em massa de corais ele já existe há muito tempo. Só que na pandemia, devido ao isolamento social, os pesquisadores não conseguiam chegar nos locais onde esses corais estão para investigar e controlar esse processo de branqueamento. Na aula seguinte, o tema foram doenças causadas por plateumintos. Também não houve a correlação com a pandemia por parte da professora, e a sugestão de abordagem feita pelos alunos pibidianos era sobre o agravamento na contaminação de doenças causadas por plateumintos em famílias em vulnerabilidade econômica e insegurança alimentar devido à pandemia, e o redirecionamento de verbas antes voltadas para o tratamento dessas doenças para a Covid-19. Na próxima aula, o tema foi ascaridíase. Também não houve a correlação com a pandemia, e a sugestão de abordagem foi sobre o uso do vermífugo ivermectina no tratamento de casos de Covid-19, sem evidências científicas que provem a melhoria dos pacientes. Na outra aula, o tema foram artrópodes. Também não houve correlação com a pandemia. A sugestão de abordagem foi sobre o aumento dos casos de arboviroses. Arboviroses são doenças causadas por artrópodes, como a dengue, a zika e a chikungunya, e a falta de prevenção dessas doenças, podendo gerar novas pandemias. Por último, o conteúdo de aula foram quilópodes e diplópodes. Também não houve correlação com a pandemia, e a sugestão de abordagem foram sobre os perigos das invasões humanas em locais de matas, florestas e locais preservados, visto que essa invasão pode causar uma migração desses animais para cidades e o contato desses animais com humanos pode gerar novas pandemias e epidemias. Podemos concluir a partir da análise das aulas que foi possível perceber que houve dificuldade dos envolvidos de relacionar assuntos específicos trabalhados nas aulas com a pandemia. A realização desse trabalho teve como foco principal mostrar para futuros docentes que trabalharão nessa mesma área que é possível e necessário correlacionar o conteúdo passado em sala de aula com a realidade vivida pelos alunos, para que dessa forma eles consigam ter a compreensão mais satisfatória do conteúdo. Gostaríamos de agradecer primeiramente à orientadora do presente trabalho, a todos os professores que possibilitaram a realização desse projeto, a todos os alunos envolvidos nessa pesquisa e principalmente a CAPES, que permite a existência e execução do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada.